Dia Legal de hoje é especial. Preparamos uma edição inteira para explicar o programa Mais Médicos e principalmente para entender por que essa iniciativa tem gerado tantos questionamentos na Justiça. O principal argumento do governo para defender a iniciativa é a falta de profissionais. Em números absolutos, a situação do país não é das piores. Dados do Conselho Federal de Medicina revelam que o Brasil tem 388 mil médicos registrados, o que daria quase 2 profissionais por 1.000 habitantes. O que preocupa é o fato deles estarem mal distribuídos pelo território nacional. No Distrito Federal, por exemplo, a cada 1.000 habitantes existem 4 médicos. No outro extremo, aparecem os estados do Pará e do Maranhão, que têm menos de 1 profissional para cada grupo de 1.000 pessoas. Bem antes do anúncio do programa Mais Médicos, moradores do Rio Grande do Sul já eram atendidos por estrangeiros. Eu estou falando de profissionais que ganharam o direito de trabalhar sem revalidar os diplomas. Uma situação específica que ampliou o acesso da população ao serviço, mas que também tem sido sinônimo de problemas. Breno é médico, veio do Uruguai para trabalhar em um hospital brasileiro. Há 3 meses, ele atende no município de Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Para nós que somos de fronteira, já é um pouco mais acostumado, entendeu? Fica um bom trabalho. E ele não é o único profissional com sotaque diferente por aqui. No Hospital de Caridade, o único do município, a maioria dos médicos veio de fora. Atualmente, nós contamos com 20 médicos, aproximadamente 20 médicos no corpo clínico do hospital, e destes 11 são estrangeiros. E não é por falta de tentativas. A diretora do hospital diz que o município até inscreveu a unidade em um plano federal criado para atrair esses profissionais, mas não houve interessados. Os médicos hoje em dia eles se formam e eles querem ir para centros que podem dar continuidade na qualificação profissional deles. E a nossa universidade mais próxima daqui fica a 360 quilômetros. E mesmo com o reforço de médicos estrangeiros, o número de profissionais ainda é insuficiente. Uma prova disso está na rotina do prefeito do município. Durante o dia, Ricardo Gadré trabalha em seu gabinete aqui na prefeitura de Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa do Brasil com o Uruguai. Mas a rotina dele não se resume apenas ao cargo de prefeito da cidade. No final da tarde, ele exerce outra atividade e troca a função de prefeito pela de médico. Eu procuro enfrentar essa carga horária de trabalho com a visão de que isso tem os dias contados e que mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir fazer com que profissionais cheguem aqui ao município e possam trabalhar e prestar seus serviços à nossa comunidade. Para vencer esse desafio o quanto antes, a prefeitura tem investido na remuneração dos médicos. Hoje, o salário está na faixa dos R$7.000. Nós hoje nos vemos obrigados a oferecer salários acima da nossa possibilidade real de pagamento, até mesmo acima do razoável, para que os médicos possam considerar a alternativa de virem residir aqui na nossa cidade. A situação é bem parecida com a encontrada em Santana do Livramento, que fica na mesma região. O município precisa muito mais. Precisaríamos pelo menos de 22 a 26 médicos só para atenção básica. De um lado, o Brasil, do outro, Uruguai. Aqui, atravessar a fronteira, que fica entre as cidades de Santana do Livramento e Rivera, é muito simples. Mas quando o assunto é saúde, não existem facilidades. Pelo contrário, a situação costuma gerar polêmica. Um exemplo foi a contratação de médicos do país vizinho por prefeituras gaúchas. Considerada uma alternativa para suprir a falta de profissionais, a medida acabou questionada nos tribunais. A ação foi proposta pelo Conselho Regional de Medicina. Esse juiz explica que se baseou em um acordo internacional em vigor há quase 3 anos para permitir as contratações. Nós
estabelecemos que é legítimo, sim, com base no acordo, no ajuste complementar ao acordo Brasil-Uruguai de 2010, a contratação de médicos uruguaios nessa faixa de fronteira Brasil-Uruguai, na faixa de fronteira, nas chamadas unidades vinculadas. Pelo acordo, para serem contratados, os uruguaios só precisam apresentar a carteira de fronteiriço, emitida pela Polícia Federal. Com esse documento, ficam liberados da revalidação do diploma, mas só podem atuar na região. O acordo Brasil-Uruguai permitiu, na faixa de fronteira Brasil-Uruguai, o exercício de profissões de proteção à saúde humana, independentemente dessa revalidação. E aí que está o impasse jurídico. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, é claro, não concorda e, por isso, continua questionando a medida nos tribunais. Nós não queremos aqui no Conselho que a população fique mal atendida. O que nós queremos, sim, para que ela fique bem atendida, justamente para que ela fique bem atendida, é que as leis brasileiras que regulam o exercício da profissão dentro do Brasil, elas sejam adequadamente respeitadas e aplicadas. Para quê? Para que os conselhos que têm a atribuição na nossa República, no nosso Brasil, de fiscalizar o exercício da medicina como um todo, dos médicos e da medicina, tenham cadastrados os médicos que estão trabalhando no território brasileiro, atendendo brasileiros. O problema é que esses profissionais ganham o direito de trabalhar sem o registro emitido pelos conselhos de classe. Uma situação que para alguns hospitais traz insegurança. Esse é o motivo que levou a Santa Casa de Misericórdia, que fica em Santana do Livramento, a recusar esse tipo de contrato. No momento que nós trouxermos o médico uruguaio para cá sem o CRM, a direção do hospital médica tem que se responsabilizar pelo ato dele. Independente do juiz liberar ele ou não. Ele libera ele a trabalhar. Ele não vai ser preso por estar trabalhando aqui. Mas se acontecer qualquer problema médico com o paciente, quem vai se responsabilizar é quem tem CRM. E qual é a opinião dos moradores de cidades que já são atendidas por médicos estrangeiros? Aqui, em Santana do Livramento, as respostas refletem a polêmica que o assunto tem provocado em todo o país. Eu acho que eu preferia que fossem os médicos daqui, né? Que não tivesse nada a ver com o Uruguai. Melhor ter um uruguaio do que nenhum brasileiro. Se não tem médicos brasileiros dispostos a fazer um plantão ou atender, serem contratados lá naquela região, que venham os estrangeiros, só que registrem o seu certificado no Conselho. Não se trata de escolher entre o médico brasileiro e o uruguaio, mas sim escolher entre o médico uruguaio ou médico nenhum.